Bom dia, investidor inteligente! Estamos iniciando mais uma oração, café e investimentos. Eu vou falar hoje que patrimônio não é salário. É isso aí. Bom dia, então vamos lá, ó. Cafezinho na mão. Deus à frente, vamos falar de dinheiro. E hoje eu quero começar contando uma história para você. A história é a seguinte. Eu tenho dois amigos. Um se chama Carlos e o outro Marcelo. E o Carlos, os dois ótimos profissionais, tá? Ótimos profissionais. O Carlos, ele ganha 10 mil por mês e o Marcelo 20 mil por mês. Aí vou te perguntar assim, ó, qual dos meus dois amigos é mais rico? E você provavelmente vai responder, é o Marcelo, né? Ganha 20 mil. No entanto, veja bem, vamos lá, vamos colocar bem certinho para você não se confundir aqui. Então, o Carlos ganha 10 e o Marcelo 20. Só que o Marcelo, ele gasta 20 mil também, quando não gasta mais. Com carro, ele tem um carro mais sofisticado, casa, restaurantes. Então, ele acaba gastando os 20 até um pouco mais do que ele ganha. Já o Marcelo, vamos confundir aqui. Já o Carlos que ganha 10 mil, ele vive com 7 e guarda todo mês 3 para investimentos. Tá? Todo mês ele guarda 3 para crescer o patrimônio dele. E agora eu vou te perguntar de novo, quem é o mais rico? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Vamos falar um pouco dos meus dois amigos, do Carlos e do Marcelo, tá bom? E a nossa oração de hoje, eu separei aqui Provérbios capítulo 13, versículo 11, tá bom? Fala assim, ó: a riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumentado. Olha só, que bacana, né? Senhor, ensina-nos a construir então, pouco a pouco, a ter disciplina, a ter paciência, a ter sabedoria para fazer com que as coisas vão crescendo lentamente, mas sempre, né? Para que a gente possa construir um futuro rentável e com valores em que a gente possa sempre estar em paz e tranquilo. Amém? Agora sim, vamos tomar o nosso café aqui. Hoje acho que eu fiz o café meio fraquinho, tá parecendo um chafé, mas tá gostoso, tá quentinho, né? Tá quentinho. E eu quero que você guarde uma frase comigo já para começar. Salário é o que você ganha, patrimônio é o que você constrói, certo? Então salário é o que você ganha e patrimônio é aquilo que você constrói. Então essa diferença parece simples, mas pode mudar completamente aí a sua vida financeira. Então ganhar dinheiro não é o mesmo que ser rico, né? Não é o mesmo que ser rico. Uma pessoa pode ganhar lá 20 mil e ter menos que uma pessoa que ganha 10. Lembra da historinha então que eu te contei aí no começo do nosso programa de hoje? Então, o Carlos lá, meu amigo, ganha 10, mas ele guarda 30%, ele guarda 3 mil todo mês. Então, ao longo de vários anos ele vai ter uma bolada, vai ter muita grana. Já o meu amigo Marcelo, que ganha 20, ele gasta os 20 e não guarda nada. E acaba o quê? Tendo que depender do próximo salário só para se sustentar, tá? Então é isso que é a diferença de patrimônio e riqueza. Então isso reflete no padrão de consumo. Comece a pensar um pouco sobre o seu padrão de consumo. Qual que é o carro que você dirige, a casa onde você mora, as viagens que você faz, né? Mas quanto você tem investido, quanto você tem disponível, quanto realmente você possui. Então tudo isso faz a diferença, tá? E o que eu quero que você comece a fazer comigo hoje é exatamente isso, é entender qual a diferença de salário e o seu patrimônio líquido, tá? Então é simples de você acompanhar isso. Então tudo que você possui menos tudo o que você deve, você vai ter o patrimônio líquido. Vamos explicar melhor. Vamos dizer assim, ó,
Você tem um carro que vale 100 mil reais, certo? Só que você deve para o banco 100 mil reais, então seu patrimônio líquido é zero. Agora, você tem um carro que vale 100 mil reais, mas ele está quitado, seu patrimônio líquido é de 100 mil reais. Você tem um carro que vale 100 mil reais, mas você deve 50 mil para o banco, seu patrimônio líquido é de 50 mil. Entendeu? Então isso é patrimônio líquido. Então não confunda, por exemplo, quando a gente fala em patrimônio, só lá eu tenho um carro, uma casa, uma chácara, um avião. Mas quando você deve? Ah, devo tudo. Até um pouco mais. Então não é nada seu, entende? Então aquele patrimônio, você está devendo mais do que você tem. Então não adianta nada. Então o patrimônio líquido é o bem que você tem, menos o valor que você deve daquele bem, tá bom? Então como transformar em renda o patrimônio? Então vamos lá pro nosso exemplo lá, que eu falei do meu amigo Carlos. Ele ganha 10 mil, ele guarda 3 por mês. Ele guarda e investe em imóveis, para construir uma empresa, ativos financeiros, juros compostos. Então ele vai construindo patrimônio, né? E o que eu mais trabalho é o quê? Com alavancagem financeira com consórcio. Então, por exemplo, um valor de 3 mil reais mensais investido em consórcio, você vai ter basicamente aí mais de 1 milhão de reais em créditos contratados. E isso significa ou você comprar depois um apartamento, uma casa de 1 milhão de reais, ou ainda vender esse crédito por mais ou menos 300 mil reais e sair de 3 mil por mês para 300, que é um grande salto. Caso você tenha interesse em fazer esse tipo de alavancagem, eu vou deixar o link aqui do meu WhatsApp embaixo do vídeo, para que você possa entrar em contato e a gente bater um papo sobre isso. Combinado? Quero também pedir para você seguir o canal. Segue o canal, se você não segue ainda, para que a gente possa... o YouTube te manda todo dia novas atualizações, tá? Então, um erro muito comum ainda para você pensar hoje no vídeo é o seguinte: quando a sua renda aumenta, né? Por exemplo, o meu amigo Carlos ganhava 7 mil. Quando ele começou a ganhar 10, ele me procurou e falou assim: o que eu faço agora? Eu falei: continua gastando os mesmos 7 que você gastava e guarda 3. Então esse é o grande erro. Muita gente pensa assim: agora eu ganho mais, eu posso gastar mais, tá? Aí aumenta o padrão de vida, tá bom? Então eu prefiro pensar como: agora eu posso construir mais. Construir mais o que? Patrimônio. Se a minha renda aumenta 5 mil, não significa que eu preciso gastar 5 mil a mais. Talvez eu possa pegar uma grande parte disso e construir patrimônio. Essa é a diferença aí, tá bom? E o desafio de hoje é o seguinte: hoje eu quero que você faça uma coisa. Pegue uma folha de papel lá e aí você vai escrever o seguinte. Número 1, quanto eu ganho por mês? Tá? Quanto eu ganho por mês? Você vai escrever lá, exatamente, os centavos, os reais, os milhares, sei lá. Número 2, quanto eu tenho de patrimônio? Qual que é o seu patrimônio? Ah, eu tenho um carro, uma casa, ou não tenho nada ainda. Número 3, quanto meu patrimônio aumentou nos últimos 12 meses? Isso é um indicativo muito sério. Por quê? Se o seu patrimônio não aumentou nada nos últimos 12 meses, ou pelo menos você não diminuiu a dívida que você tinha, quer dizer que você está estacionado ou piorando. Então, você precisa se ligar muito nessa última pergunta: quanto meu patrimônio aumentou nos últimos 12 meses? E depois faça a seguinte pergunta: eu estou ficando mais rico ou apenas ganhando mais dinheiro, né? Vai passando o tempo, a gente vai ganhando mais dinheiro, mas às vezes está gastando tudo. Então, você está ficando mais rico ou só ganhando mais dinheiro? Então, essa pergunta vai valer ouro para que você possa aí, melhorar sua qualidade de vida, seu patrimônio, seus investimentos, tá bom? Então, eu quero voltar aqui, agora no final, para a história do Carlos e do Marcelo. Então, o Carlos ganhava mais. O Marcelo construía mais. Não, ao contrário, né? Ao contrário. Por quê? O Marcelo ganhava mais o quê? Salário. Mas ele não ganhava mais. Na verdade, quem ganhava mais era o Carlos mesmo, porque ele conseguia guardar
com o dinheiro que ele guardou, o juro que o banco pagava para ele ao longo do tempo, ele ultrapassou o Marcelo. Dessa que você não sabia ainda, né? E agora ele ganha mais de 20 mil por mês, continua ganhando 10 trabalhando e mais 15 do banco, já está ganhando 25, entendeu? Só guardando 3 ao longo dos anos. Então isso vai fazer toda a diferença para você ter um patrimônio que vai comprar o quê? Liberdade para você no futuro, tá bom? E esse foi mais um episódio de Oração, Café e Investimentos. Que Deus abençoe seu dia. Tome o seu cafezinho. Vamos juntos aí falar de investimentos. E eu tô contigo. E é isso. Até amanhã. Um abraço.